Sabe aquela sensação na escola de aprender um monte de coisa e pensar: tá, mas para que serve isso na vida real? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente essa ligação, conectar os pontos entre a ciência e o nosso dia a dia, de um jeito que, olha, pode surpreender. Pense num tema como a teoria da evolução. Para muita gente, soa como algo super complexo, super distante, né? E se essa é a sensação, saiba que ela é muito comum. Acontece que, na maioria das vezes, o problema não é o tema em si, mas o jeito como ele é ensinado. Então, qual é o problema afinal? É que o ensino tradicional muitas vezes trata a ciência como uma lista de compras de fatos para decorar. Coisas totalmente desconectadas da nossa realidade. E o resultado disso? Bem, além de ser chato e difícil de aprender, acaba gerando uma ansiedade e até uns conflitos que, sinceramente, não precisavam existir. Mas e se a gente virasse essa chave? E se a gente parasse de ver a ciência como uma coisa isolada lá no pedestal dela e começasse a enxergá-la como, bem, como parte da nossa história, da nossa cultura, das nossas decisões do dia a dia? Pois é, essa pequena mudança de perspectiva pode mudar tudo. E a chave para essa nova visão tem nome. É a abordagem de Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou CTS. Pense nela não como uma matéria nova, mas como um par de óculos, uma lente para a gente poder enxergar com clareza como a ciência e a tecnologia moldam a sociedade e, o que é fundamental, como a sociedade também molda a ciência. É uma rua de mão dupla, sabe? Ok, mas para entender de verdade o poder dessa abordagem CTS, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar para a ideia que ela veio questionar. Uma visão de mundo que era, digamos, bem mais simples e talvez otimista até demais. Então, imagine o cenário. Durante boa parte do século XX, principalmente ali depois da Segunda Guerra, reinava uma ideia chamada modelo linear. A lógica era super direta. A ciência pura, lá no laboratório, automaticamente gera tecnologia. E essa tecnologia, por sua vez, gera progresso e bem-estar para todo mundo. Uma linha reta, sem desvios. Ciência, depois tecnologia, depois bem-estar social. Simples assim. E o ponto central dessa ideia era o seguinte: a ciência era vista como algo puro, neutro, totalmente objetiva, sabe? Como se fosse uma força da natureza, imune a qualquer influência de política, de dinheiro, de interesses sociais. Era a busca pela verdade numa torre de marfim, bem longe da bagunça do mundo real. Só que a realidade bateu na porta. E bateu forte. Em 1945, a bomba atômica mostrou o lado aterrorizante da física nuclear, levantando um debate ético gigantesco. Depois, em 62, o livro Primavera Silenciosa escancarou como o pesticida DDT, uma tecnologia que parecia ser a solução, estava na verdade causando um desastre ambiental. E aí, nos anos 60 e 70, com toda a agitação social, ficou óbvio. A sociedade não ia mais aceitar ficar de fora das decisões sobre o futuro da ciência. Então, aquela ideia de uma linha reta, de um progresso garantido, ela simplesmente desmoronou. A gente percebeu que, na verdade, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é muito mais como uma teia de aranha. Super complexa, onde cada fio que se mexe balança a teia inteira. Certo, mas como é que essa ideia de teia funciona na prática? Para a gente entender isso direitinho, vamos olhar para um caso real, um estudo que usou a abordagem CTS para ensinar um dos assuntos mais espinhosos que existem, a evolução. A história é a seguinte: em 2016, uma pesquisa lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Brasil, resolveu botar essa abordagem CTS à prova. A pergunta era: será que se a gente ensinar a evolução para futuros professores de biologia usando essa lente, o assunto fica mais relevante, mais fácil de entender e, quem sabe, até menos polêmico? E o pulo do gato foi como eles fizeram isso. Em vez daquela aula abstrata sobre seleção natural, o curso conectou a teoria com problemas da vida real, problemas que afetam todo mundo. Por exemplo, como o vírus HIV evoluiu? Por que as bactérias estão ficando resistentes aos antibióticos? Por que a gente precisa de diversidade genética na agricultura para não passar fome? E até mesmo como uma doença genética, a anemia falciforme, pode, na verdade, proteger contra a malária. De repente, evolução não era mais sobre dinossauros. Era sobre a nossa saúde, a nossa comida, a nossa sobrevivência. O resultado foi nítido. Uma das participantes do curso resumiu perfeitamente, dizendo:
A forma como o conteúdo foi ministrado, trazendo para o nosso dia-a-dia, permitiu-me ter uma perspectiva diferente. É isso. A ciência, de repente, ganhou um sentido completamente novo. Então, o que essa experiência toda nos ensina? Uma coisa muito simples, mas muito poderosa. O contexto é tudo. E os resultados, olha, foram impressionantes. Os futuros professores não só entenderam a matéria melhor, como a confiança deles para ensinar um assunto tão delicado disparou. A pesquisa mostrou que, quando a gente coloca a evolução dentro de um contexto real, a ansiedade some. E no lugar entra uma segurança muito maior para levar o debate para a sala de aula. O ponto-chave é este, então. A abordagem CTS simplesmente transforma o jeito de aprender. Ela pega uma ciência que parece abstrata e a torna compreensível, interessante. Ela ajuda a diminuir a polarização e, o mais importante de tudo, estimula o pensamento crítico. Ela nos mostra que a ciência não é um livro de regras sagradas que caiu do céu, não. É uma atividade humana cheia de complexidades, interesses e, claro, enormes consequências para a sociedade. E essa ideia de que a ciência é, no fim das contas, uma atividade humana, nos leva à nossa reflexão final. Ok, se essa abordagem funciona tão bem para um tema como a evolução, onde mais a gente poderia ou deveria aplicar isso? Porque, veja bem, a abordagem CTS não é só uma técnica para ensinar melhor. Ela é uma ferramenta essencial para sermos cidadãos no século XXI. Pense nos grandes debates de hoje. A ética da inteligência artificial, as consequências de editar o nosso próprio DNA, a crise climática. Nenhum desses problemas pode ser resolvido olhando só para a ciência. Eles exigem que a gente analise o contexto social, político, ético. Então a pergunta que fica no ar é: qual desses desafios gigantescos que temos pela frente mais precisa ser visto por essa lente, a lente da ciência, tecnologia e sociedade? A resposta, muito provavelmente, é todos eles.